a tua presença para nos visitar e nos renovar de forma extraordinária. Aleluia. Pai, eu louvo a Ti, eu exalto a Ti, eu bendito a Ti, Deus. Pai, obrigado pela força que o Senhor tem conduzido aos nossos corações. Quantos aqui, Deus, tem pensado em parar, em desistir, mas hoje está aqui neste lugar para adorar e bendizer ao Senhor. Eu digo, Deus, e tenho o costume de dizer, o diabo perdeu mais uma batalha, Deus, onde ele pensava que iria vencer. Aleluia. Muitas vezes ele até pensou que já estava vencendo e já tinha vencido a batalha, mas eu ainda não vi o Senhor entrar numa peleja e perder. Eu ainda não vi o Senhor entrar numa batalha e sair derrotado. Aleluia. Eu nunca vi ainda, Deus, o diabo abrir a boca e dizer, eu venci. Mas eu já ouvi o diabo dizer assim, Senhor, o que viesse nos atormentar, o que viesse fazer aqui, nos viesse nos atormentar antes do tempo. Eu já olhei, Deus, nas escrituras sagradas e ela nos revela, Deus, coisas extraordinárias, aonde o diabo sabe. E um dia o Senhor esmagará ele debaixo dos pés do Senhor, debaixo dos nossos pés. Deus, Ele já está esperando. Ele sabe que a hora dele está chegando. Aleluia, Deus. Pai querido, justo e fiel, por mais dificultoso que esteja, Deus, viver na tua presença, mas ao mesmo tempo está sendo fácil e é bom demais, porque a tua palavra diz que o Espírito Santo do Senhor está sobre nós e nós é templo do Espírito Santo. Diz a tua palavra através da boca do apóstolo Paulo, dizendo assim, vós não sabeis que são templo do Espírito Santo. Se alguém tentar vos destruir, eu o destruirei. Pai, em nome de Jesus, entra na peleja, Deus, pela tua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, fala ao meu coração nesta noite. Se tu não quer sair daqui da maneira que entrou por estas portas, abra a boca e dá glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Lavando Kelenevia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, a palavra do Senhor vai relatar a história de uma mulher adúltera. Foi pegada em adultério. E a palavra do Senhor diz no versículo 1 que o Senhor, ele sobe aos montes das oliveiras. E quando ele sobe aos montes das oliveiras, já sabe que é para que é, né? Para orar. Interessante que Jesus nos ensinou a prática da oração. Aleluia. Você já viu alguém vencer sem a prática da oração? O próprio Jesus, ele venceu as batalhas com oração. Porque a Bíblia relata que Jesus, ele já sabia das coisas que iam acontecer. Não somente por causa das Escrituras Sagradas, não somente porque ele era a própria palavra, mas também porque ele orava. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ele, após se batizar no Espírito Santo descer sobre ele, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E lá o que ele fez? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Você acha também que Jesus não orou? Será que Jesus não orou durante esses 40 dias? Eu sei que a palavra do Senhor fala mais do jejum que ele fez. Mas será que Jesus, nós vimos que ele tinha a prática da oração? Será que somente ele foi jejuar? Eu acredito que ele também orou lá. Ele clamou a Deus lá. Porque a Bíblia diz, quando você procura nos outros evangelhos do Senhor, você vai ver que ele não somente estava sozinho lá tinha feras. Aleluia, Deus. E ele conviveu com feras lá no deserto. Glória. Além de lidar com o diabo, ele deu com feras lá naquele lugar. Muitas das vezes eu e você somos colocados em lugares onde temos que lidar com feras perigosas. E nós pensamos que sem oração nós vamos vencer. Não é que pensamos, é que por causa das nossas atitudes de não orar, nós queremos dizer para Deus e para as lutas que nós conseguimos vencer sem oração. Mas ninguém consegue vencer sem oração. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Jesus vai ao Monte das Oliveiras e ele com certeza vai orar. Mas pela manhã ele desce, vai ao templo.
E quando ele vai ao templo, pessoas de vários lugares vão de encontro a ele. E quando vai de encontro a ele, ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, a Bíblia diz que os escribas e fariseus, quem eram esses escribas? Conhecedores da palavra. Quem eram os fariseus? Doutores da lei. Pessoas que estudavam. Pessoas que eram rigorosas na prática da lei de Moisés. Aleluia. Pessoas que não mediam as suas distâncias para fazer o que era necessário com os outros. E muitas das vezes não fazia com eles próprios. Eles também eram esse tipo de pessoas hipócritas, falsas, mentirosas, Aleluia. enganosas, aonde queria somente mais que o povo obedecesse lei em cima de lei, mas eles corriam dessas práticas. Por mais que eles às vezes praticavam, mas eles eram hipócritas, ensinavam, mas não praticavam, ele falava, mas não fazia. Aleluia. E aí esses fariseus, esses escribas, levaram uma mulher pegada em adultério e colocou no meio da multidão onde estava Jesus. Aleluia. E eles perguntam a Jesus. Primeiro ele diz a Jesus que aquela mulher foi pegada em tal ato de adultério. E diz eles que a lei de Moisés diz que aquela mulher e qualquer um que fosse pegada em tal prática, eles tinham que morrer apedrejados. Interessante que aquelas práticas eram só julgadas às mulheres. Você não vê na Bíblia homens sendo julgados por esta prática, você vê mulher. Se a lei é para um, é para outro também. Se a palavra de Deus serve para mim, que sou homem, serve para você que é mulher. Se a palavra serve para você que é ovelha, serve para mim que sou evangelista. Aleluia. Se a palavra serve para você que é ovelha, que é participante somente, serve para mim que sou líder. Aleluia. Glória a Deus. E aí o que acontece? E eles perguntam a Jesus, e tu o que diz? E a palavra do Senhor diz que Jesus ele começa a escrever no chão. E quando ele começa a escrever no chão, os fariseus, os escribas ainda insistem, insistindo o que ele faria a respeito daquela causa. E ele se levanta, e quando ele se levanta, a Bíblia diz que ele olha para os escribas e fariseus e quem estava ali com pedra na mão. Aleluia. Imagine que Jesus, você vê aí que Jesus desceu do monte. E foi ao templo. Você vê no versículo 2 que pessoas foram para lá. Porque ele começa a ensinar. Quem leva a mulher pegada em adultério é os escribas e fariseus. Pessoas já estavam lá. E pessoas estando lá, quando é pegada a mulher botada lá, você percebe quando você lê a história que as pessoas estão com pedras. Pessoas que foram para lá para ouvir o ensinamento do Senhor. Eu entendo aqui que essas mesmas pessoas, após a mulher chegar e descobrir da lei de Moisés, que aquela mulher tinha que ser apedrejada, imagina agora aquela multidão pegando pedra para apedrejar aquela mulher. Pessoas que foram ouvir o ensinamento do Senhor. Aí eu pergunto a você, será que Jesus não ensinou sobre o amor? Será que Jesus não estava ensinando sobre o amor? Será que Jesus não passou para aquelas pessoas sobre o amor? Amar o próximo como a si mesmo? Será que Jesus não ensinou para eles sobre a graça? Aleluia. Aleluia. Interessante que a graça, o que significa a graça? A graça, o significado da graça é algo que nós recebemos sem mérito nenhum. Aleluia. Será que nós merecemos pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você? Será que você mereceu o que Jesus fez e está fazendo por você? Às vezes aí você olha para os outros e às vezes olha e começa a julgar. E às vezes falar dizendo que aquela pessoa não é digna de tal coisa, de tal assunto, de tal merecimento que ele está merecendo o que ele recebeu. Mas uma coisa é certa. Ninguém, se for olhar por merecer, ninguém merece nada. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ninguém merece nada. Imagine se Jesus viesse fazer as coisas somente por mérito. Ele olhasse para a terra e dizer, fulano merece, ciclano não merece. Ciclano merece, Beltrano não merece. Se a Bíblia diz que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Será que se eu olhar para você, eu vejo que você é justa? Eu vejo que você é justo? Será que se você olhar para mim e ver em mim justiça? Será que se você olhar dentro de mim, você vê retidão? Será que se eu conseguir olhar para dentro da sua mente
pensamentos corretos. Imagina agora Deus olhando que vê tudo, olha tudo e consegue contemplar tudo. Olhando mente, coração, espírito, corpo, ser, tudo. Aleluia. E Ele conseguindo ver o que você não consegue ver. Ele conseguindo contemplar o que você não consegue contemplar. Aí Ele decide abençoar. Mas antes de abençoar, Ele começa a olhar para dentro de mim e de você. Mas se for por mérito, será que eu e você merece? Aleluia, Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus olha para aqueles homens e diz assim, e para as pessoas que estavam ali: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus. Jesus me deu essa mensagem no monte. Já estava com ela preparada para pregar em Carrapicho. E eu estava com outra para pregar no livro de Atos, capítulo 2. Do versículo 36 por ali. A Jesus mudou a mensagem. Me deu outra mensagem. E bom é quando Jesus muda. Aleluia. Você prega. Aleluia, Jesus. E Deus fala. E quando Jesus diz que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dos mais novos aos mais velhos, começa a soltar a pedra. Dos mais velhos aos mais novos, começa a soltar a pedra. Só que quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele se abaixa de novo e começa a escrever no chão. Aleluia. E quando ele começa a escrever, começam a largar a pedra e um sai um por um. Um por um. Jesus não perguntou: aquele que não foi pecado em adultério aqui, larga a pedra, joga a pedra nela. Mas Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia, Deus. Jesus não disse qual tipo de pecado. Jesus disse pecado. Seja qual pecado for. Se eu erro em uma coisa, você já erra em outra. Se eu falho em uma coisa, você falha em outra. Se eu erro em palavra, você erra em atitude. Se eu erro em atitude, você já erra em mente. Aleluia, Deus. Quem não tem pecado? A Bíblia diz: suportar uns aos outros. Depois pesquise lá e você vai ver que tem nas Escrituras esta palavra. A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, é ele que ensina, é ele que orienta, dizendo: suportai uns aos outros. Aleluia, Deus. Às vezes, irmão, vamos ser sinceros, às vezes acontecem coisas que nós não conseguimos olhar para a cara um do outro. E às vezes quando conseguimos olhar, as coisas ficam aqui, dentro. Aleluia, Deus. Todo mundo passa por isso. É, Deus. Aleluia. Todo mundo passa por isso. É impossível não entrar nada aqui. É impossível. É impossível. Mas eu quero ver o que entra aqui. Quando você orar, fica. Não fica. Tem que sair. Aleluia. Quero ver qual é o diabo que entra se levanta contra a tua vida. E você, após o orar, ele continua na sua vida agindo. Quero ver qual é o diabo. Glória a Deus. Lavanda que ele mandou da playa. Choque mandou bicaia. Glória a Deus. Ele mandou comando e de plástico que ele nevia. Lá e do come nevia. A palavra de Deus entrou como uma agulha de injeção. Já viu a agulha quando alguém vai dar injeção? Entra facinho. E você não sente quase nenhuma dor. Aquelas simples, né? A pessoa está assim, como é? A pessoa está assim, né? Ela dói demais. É isso. Aleluia. Então,
A palavra do Senhor entrou, o Senhor somente falou, facilmente ele não precisou de muito. Ele simplesmente falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram largando. Quando levaram a mulher lá, botou no meio e perguntou a Jesus, ainda citou a lei para Jesus. Jesus somente citou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e todos soltou. Ele não precisou falar muito. Jesus escreve. E Jesus resolve se levantar. Quando Jesus resolve se levantar, nenhum se encontra ali. Aleluia. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: cadê os teus acusadores? Ela diz: nenhum, Senhor. E o Senhor? Aí o Senhor disse: nem eu te condenarei. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu aprendo aqui 3 coisas. E eu quero dar um tema. Aleluia, Jesus. Jesus te livrará da condenação. E o que eu aprendo aqui é que após você errar, não importa o erro, não importa a falha. Erro é erro, pecado é pecado, falha é falha, e continua sendo erro, falha e pecado. Sim ou não? Mas interessante que quando alguém erra e falhas surgem, o que mais se levanta contra a minha vida e a tua vida são acusadores, julgadores, condenadores. Mas vocês já pararam para pensar que os que mais criticam, os que mais julgam são crentes? Verdade. Você anda por aí. Quando eu relato isso, eu não digo que é somente aqui na saúde. Você anda por lugares e você vê que é só rola isso, acontece isso. E você sai, um exemplo, nós congregamos aqui, se for congregar em outra, vai ter a mesma coisa. Mas quando você errar, os primeiros a se levantar contra ti é o povo de Deus. Um da mesma fé que você. Aleluia, Deus. E não são poucos, é muitos acusadores. Aleluia. Perceba, está todo mundo aqui arrumado. Mas se entrar alguém aqui desarrumado e desajeitado, o povo de Deus já começa a olhar com um olhar de indiferença. Porque o povo de Deus é o que mais olha para coisas que não é para olhar. Aquela mulher foi pegada no erro. Aí os escribas e fariseus foram lá, levantaram-se contra ela e levaram para julgar ela, matar ela. Porque eles estavam dispostos a matar ela. E você sabia que acusadores matam a fé de crente? E você sabia que após se tornar muitas das vezes acusadores, julgadores, criticadores, a tua fé também morre? Porque quando eu começo a julgar ou a criticar algo, a minha fé abate também, porque a nossa fé é atingida. Perceba que Jesus ele veio com um propósito, e o propósito de Deus era anunciar o Evangelho. Os fariseus e os escribas tinham essa mesma função, porque eles eram doutores e conhecedores da palavra. Eles sabiam, eles pudessem até dizer que não sabiam sobre o Messias, mas eles sabiam, porque eles têm nas suas veias o próprio sangue do povo, e eles são um real povo de Deus. Aleluia. Mas em vez de utilizar o tempo deles para anunciar o Evangelho, preparar o caminho do Senhor,
eles mais se preocupavam para pegar Jesus. E eles não conseguiram cumprir o propósito de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui é que os nossos adversários, ele está procurando em mim e em você uma falha, em uma brecha para acusar a mim e a você, para matar a mim e a você, para fazer eu e você parar na caminhada, para fazer eu e você desistir, para fazer com que eu e você desanime, abandone o que deixei para você, abandone os propósitos de Deus, abandone o chamado de Deus. É isso que o adversário está à procura de fazer comigo e com você. Porque quando aqueles escribas e fariseus pegam aquela mulher e insiste, a Bíblia vai dizer no versículo 6 e 7 que eles insistiam era para pegar Jesus em uma falha ou em uma brecha. No versículo 7 diz assim: e como insistisse, perguntando-lhe indiretos, e disse-lhe, perdão, 7. Versículo 6, perdão, versículo 6. Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. Ele procurava o quê? Uma falha, uma brecha em Jesus para acusar o mestre. Eles acusando o mestre, ia fazer o quê? Envergonhar o mestre. Ele conseguia encontrar uma falha em um Senhor ali, eles iam fazer o quê? Acabar com o ministério de Jesus. Então, o nosso adversário está procurando uma brecha para que venha conseguir, porque nós venhamos cumprir o verdadeiro e real propósito de Deus nesta terra. Aleluia. O que o adversário quer é parar eu e você na caminhada. Nós temos que ficar espertos, igreja. Nós temos que ficar atentos. Porque eu e você não tem poucos adversários, não. Eu e você tem muitos. O maior propósito da igreja é salvar e resgatar vidas. Aleluia, Deus. É para adorar, é. Glória a Deus. Para aprender, é. Orar, é. Mas para resgatar almas. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo é que só Jesus tem o poder de acusar, de condenar, de julgar, de criticar. Eu vou lhe dizer o porquê. Se não me falha a memória, no livro de Romanos capítulo 2, Paulo ele vai dizer: vós que ensina não adulterais, porque vós adultera. Vós que ensina não mentir, porque vós mente. Vós que ensina a não idolatrar, porque vós idolatra. Eu e você erramos. Temos autoridade de julgar alguém? Temos o poder de julgar alguém? Se nós também errar? Agora Jesus, que nunca errou e nunca vai errar, e a Bíblia diz que é impossível que ele minta, ele tem autoridade para julgar? Jesus tem poder de julgar. Ele tem poder de condenar. Aleluia. Aquela
mulher, eu acredito que ela sabia que Jesus era o único e Jesus poderia condenar ela. Todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Ficou Ana e Jesus, a Bíblia vai dizer. Só que quando Jesus pergunta a ela, cadê os acusadores? Aí ela diz, não tem nenhum. Mas o Senhor. Aí Jesus olha para ela, nem eu te condeno. Se Jesus quisesse condenar ela, jogar pedra nela, poderia ou não poderia? Poderia. Mas Jesus não condenou, não julgou e nem jogou pedra nela. Se Jesus quisesse nos matar agora, Ele poderia matar não somente porque Ele tem poder, mas porque Ele está certo. Sabe por que o erro diante de Deus e em Deus não há? É porque Ele pode matar, Ele pode tirar a vida, Ele pode dar vida. Ele pode construir, Ele pode destruir. Porque tudo é dele, tudo é para Ele. Foi Ele que fez. Glória a Deus. Mas somente Ele tem o poder de condenar alguém. Somente Ele tem o poder de julgar alguém. Somente Ele tem o poder de livrar alguém da condenação. Aleluia, Deus. Então entenda e compreenda que Jesus é aquele que veio nos salvar, nos resgatar de acusadores, dos adversários e das condenações. Se alguém te levanta para te acusar, Deus se levanta como advogado. No livro de Jó, no livro de Jó 1 e 2, revela que o diabo se apresenta no meio dos filhos de Deus. O diabo vai lá todo dia pedir permissão a Deus para tocar em mim e em você. E isso é confirmado no livro no Novo Testamento. Quando o Senhor fala com Pedro, olha Pedro, o diabo pediu a Deus, ao Pai, para peneirar você em uma peneira. E eu roguei ao Pai para não permitir e não deixasse, e o Pai não deixou. O próprio diabo se levanta contra a minha vida e contra a tua vida para julgar, para acusar, para destruir. Mas há um advogado lá à direita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. À direita de Deus Pai, Louvado seja Deus. intercedendo por mim e por você. O diabo vai lá todos os dias pedir a Deus permissão. Eu e você está aqui hoje porque o Senhor Jesus clamou ao Pai para nós estar aqui. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, mas para nós estar aqui houve uma batalha espiritual. Glória a Deus. No livro de Daniel, capítulo 10, a Bíblia vai dizer que um anjo foi enviado do céu para a terra para dar um recado e explicar uma visão para o profeta Daniel. Mas houve uma legião de demônios no céu, no lar celestial. E a Bíblia vai dizer que esses espíritos ruins lutavam contra o anjo para o anjo não passar. E a Bíblia vai dizer que Deus envia Miquel, o próprio anjo que depois passa, depois de 21 dias. Ele diz que Deus enviou o anjo Miguel para guerrear contra os principais e os protestantes para ele passar. Aleluia, Deus. Há uma guerra espiritual. Nós temos que ter consciência que há uma guerra, há uma batalha espiritual. Para eu e você estar na posição de Deus. Sabe por que você não... Sabe por que você não parou? Sabe por que você não desistiu ainda?
Não é porque você consegue se esforçar, é porque o próprio Deus está lutando a favor de você e de mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe por que você ainda não morreu? É porque o Senhor clama noite e dia para que você continue vivo, para adorar a Ele e fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Aleluia. Não é o diabo que vai conseguir te parar. Ninguém vai conseguir te parar. Porque você não luta sozinha. Obreira Daniela, irmã Laís, a irmã Valdenira, pastor Leandro, missionária Givanilde, irmã Maria José, missionária Maria José, e todos que estão aqui. Aleluia, Deus. Nós não lutamos sozinhos nenhuma batalha, nenhuma peleja. Alabacalabassúria. Depois que você compreender uma coisa, as coisas vão mudar. Em meia luta. Glória a Deus. É a mesma coisa que Jesus disse para Paulo. E Paulo compreendeu. Quando Paulo clama para Deus tirar o espinho da carne. E o Senhor Jesus diz para ele: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto tu estiver lutando e insistindo, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar em tua fraqueza. Aleluia, Deus. Não é nada, mas é o poder do Senhor que vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Enquanto você estiver insistindo, enquanto você lutar, enquanto você se esforçar, você vai ver a mão de Deus na tua vida, no teu lar. E aonde você quiser, você vai ver a mão de Deus. Porque Deus diz assim, o próprio Jesus disse: aquilo que você pedir conforme de acordo à vontade de Deus, você o recebe. Aleluia, Deus. Fica de pé.